Vamos continuar nosso estudo hoje à noite falando da visão beatífica. Agora nós passamos para o Novo Testamento, Nós vimos esses relatos no Velho Testamento, principalmente esse relato de Moisés no Monte Santo, vendo a glória de Deus, pedindo para ver a glória de Deus e a glória de Deus passando em frente dele. Agora nós vamos passar para o Novo Testamento e vamos passar para os Evangelhos. Mas antes de entrar no nosso estudo hoje à noite, vamos começar com a palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse grande privilégio que nós temos de estudar esse assunto muito importante, que é muito essencial para a nossa expectativa no futuro, a volta de Cristo, novos céus, nova terra, que nós vamos poder enxergar a face de Deus. Eu oro que o Senhor cria em nós cada vez mais essa expectativa, Senhor, esse desejo de contemplar a beleza da Tua face, Senhor. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, nós passamos para o Novo Testamento, especificamente os Evangelhos, e os Evangelhos têm uma pergunta central. Essa pergunta que os Evangelhos estão tentando responder, que é: quem é Jesus de Nazaré? Quem é essa figura, esse personagem que surge no texto? É interessante que muitos ateus, muitos críticos à identidade de Cristo vão apontar para o fato que Cristo nunca nos evangelhos se declara ser Deus. Talvez você já viu isso, um vídeo no Instagram, no Facebook, algum ateu falando que Jesus nunca falou que ele é Deus. Implicação, que talvez nós devemos seguir talvez os ensinamentos morais de Jesus, mas Jesus era um homem qualquer. E só depois as pessoas começaram a adorar ele como Deus. Mas nós vemos que os evangelhos foram escritos para responder essa pergunta da identidade de Jesus de Nazaré. Mas muitas vezes os evangelhos não dizem explicitamente ou diretamente quem Jesus é, mas eles dão dicas enraizados no Velho Testamento. Ou seja, você precisa conhecer a história da palavra de Deus para entender o peso, a importância que é essas declarações de Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo. E um desses textos, um desses relatos que é cheio de links, de conexões, de ligações aos textos do Velho Testamento, que demonstra para nós a identidade do nosso Senhor Jesus Cristo, é esse relato da transfiguração. Então abre comigo para Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. E nós vamos ver que esse texto tem muito a ver com o nosso assunto da visão beatífica. Só para dar um pouquinho de contexto aqui, esse relato de Mateus 17 vem logo depois dessa pergunta que Cristo faz aos seus discípulos: quem que vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro fala que você é o Cristo. Logo depois disso, nós temos esse relato que Cristo prediz sua crucificação, sua ressurreição, e também ele fala da vinda do reino dos céus, como nós vamos ver daqui a pouco. Aí, começando em versículo 28, o último versículo de capítulo 16, antes de entrar no 17, vamos só ver isso rapidamente. Aqui Jesus falando, último versículo de capítulo 16, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino.
Então tem essa promessa que alguns deles vão ter essa visão da glória do reino. O próximo texto é o quê? O texto da transfiguração. Então olha só, vamos ler esse texto junto de versículos 1 a versículo 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, ou tabernáculos, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus, aproximando-se, e tocou neles, dizendo: Levanta-se e não tenha medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Esse aqui realmente é um texto maravilhoso, um texto cheio de links, cheio de conexões ao Velho Testamento. Talvez quando a gente estava fazendo a leitura hoje à noite, a sua mente já deu esse luzinho, assim, já fez essas ligações, na sua cabeça, com relatos do Antigo Testamento, talvez coisas que nós já vimos aqui. Mas nós vemos que na transfiguração realmente nós temos algo revelado para nós. Na transfiguração vemos que Jesus é a revelação da glória de Deus. Um dos discípulos que estava lá com Jesus no monte, a transfiguração, era o apóstolo João. E no Evangelho de João, João 1,14, ele diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Com certeza, quando o apóstolo João estava escrevendo isso, ele estava lembrando essa glória que ele viu quando ele estava com Cristo nesse monte da transfiguração. Então vamos examinar um pouco esse texto e vamos ver alguns detalhes aqui que realmente são muito importantes para o nosso estudo da visão beatífica. Nós vemos que Jesus leva esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele vai para um alto monte. Isso é uma coisa bem interessante, porque nós vamos ver, como nós já vimos, esses momentos no Velho Testamento em que pessoas tiveram essa experiência de alguma forma, ver a glória de Deus. Onde que acontecia? Acontecia em um alto monte, geralmente o Monte Horebe, o Monte Santo. Então, continuando aqui, e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. Agora, isso te lembra de alguma coisa? A gente estudou sobre um relato sobre o rosto de alguém, brilhando, de uma forma que pessoas nem podiam olhar para ele, O rosto, ele brilhava como o sol, as suas roupas se tornaram brancos como a luz. E é interessante,
Porque essa mesma personagem aparece aqui nesse relato. E eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias. Você vê, está cheio de ligações com esse texto de Êxodo 33 e 34, como nós vimos. Mas é interessante porque realmente tem duas pessoas, dois profetas que aparecem junto com Jesus. Agora a gente pergunta, por que Moisés e Elias? Por que esses dois? Por que não foram outros? Realmente esses dois profetas tinham subido o Monte Santo e tiveram um encontro com a glória de Deus. Realmente nós passamos muito tempo estudando sobre Moisés, quando ele pede para ver a glória de Deus. E Deus coloca ele na fenda da rocha e passa só as costas dele para Moisés ver um pouquinho dessa glória de Deus. Esse outro relato de Elias é quando ele estava fugindo da rainha Jezabel. Logo depois ele tinha conquistado essa grande vitória, derrotando os profetas de Baal. A rainha Jezabel disse que ela não ia descansar até que o Elias foi morto. Então Elias saiu correndo, fugindo de Israel. Ele desceu até o Monte Santo. E o texto diz que ele se esconde em uma caverna no Monte Horebe. Tem outra pessoa que se escondeu numa fenda da rocha quando viu a glória de Deus. E o texto diz aqui que Elias tem um encontro com Deus. A gente vê esse relato que tem esses grandes, como se for tempestades, uma tempestade de vento, depois uma tempestade de fogo, está rendendo as pedras, as rochas, depois tem esse terremoto, e depois o que fala? Que Deus fala com uma voz suave e manso, quase sussurrando para Elias. E aqui em cima do Monte Santo, Elias tem essa visão, esse encontro com o Deus de Israel. É interessante que esses dois relatos, esses dois encontros, transformem esses profetas. A gente vê que Moisés é fisicamente transformado, o rosto dele começa a radiar com a glória de Deus. Também nós vemos que Elias é um homem transformado. Ele para de ser covarde perante a rainha Jezabel, ele começa a fazer o que Deus manda ele fazer. Mas interessante que esses dois relatos, esses dois encontros com a glória de Deus, essa visão é incompleta. Essa visão não é em cheio, não vê a face de Deus. É uma visão limitada, tanto de Moisés como de Elias. Então, o que é diferente, o que é importante, aqui que a presença de Moisés e Elias indica uma revelação mais profunda da glória de Deus. Uma visão ainda mais completa do que eles viram antes. Isso realmente mostra a importância de Moisés e Elias estar lá. Realmente, aquele encontro que ele estava tendo com Jesus no Monte da Transfiguração era uma visão da glória de Deus acima do que eles experimentaram antes. Por quê? Por quê? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é a revelação da glória de Deus. Nós vemos esses relatos aqui, o seu rosto resplandece como o sol. É interessante que a gente vê que o rosto de Moisés também resplandece, mas a gente pode pensar no rosto de Moisés como a lua. A lua tem sua própria luz? Não, Reflete apenas a luz do sol.
Mas o rosto de Cristo realmente resplandecia a sua própria luz, a sua própria glória. A gente vê aqui, vendo um pouco mais esses relatos aqui, a gente vê que depois, enquanto Pedro fala alguma coisa um pouco nada a ver, né? Você vê Pedro fazendo isso às vezes, ele fala uma coisa que ele nem sabe o que ele está falando, né? Senhor, vamos fazer 3 tendas, 3 tabernáculos aqui, né? Vamos, né? Não sei o que ele estava, talvez nem ele sabia o que ele queria dizer com isso, né? Mas naquele momento, o que aconteceu? Falava, versículo 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Agora, isso te lembra de alguma coisa? No Monte Santo e no templo, no tabernáculo, como que a glória de Deus era manifesta? Através desse nuvem glorioso. Aí nós temos a voz de Deus Pai, que diz: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Esse relato da transfiguração também demonstra para nós o papel das Escrituras, especialmente o Velho Testamento, em nos apontar para Cristo. Nós temos 2 figuras aqui. Temos Moisés, que representa a lei, o Torá que ele escreveu. Também temos Elias, que representa os profetas, uma divisão clássica, falando dos leis e os profetas. E todo o Velho Testamento aponta, nos prepara para quem? Nos prepara para Jesus Cristo. E aqui nós temos a voz do Pai falando o quê? Você deve escutar Jesus. Escuta o que ele fala. Ou seja, o texto bíblico nos leva a Jesus Cristo, essa revelação máxima de Deus. Então, voltando para a nossa pergunta, através desse texto aqui, quem é Jesus? Quem é Jesus de Nazaré? Na transfiguração, vemos que Jesus é a revelação da glória de Deus. E nós vemos realmente quem ele é em relação com Deus. Primeiro, Jesus é o Filho eterno de Deus, eternamente gerado do Pai. Mateus 5, novamente, este é meu Filho amado. Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. É por isso que ele é a revelação máxima da glória de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é, como fala no livro de Colossenses e Hebreus, essa imagem exata de Deus. Também nós vemos uma coisa bem interessante, porque esse texto mostra também que Cristo é realmente o messiânico filho de Davi, o Cristo. Isso é ligado a Mateus 16, 28, que nós lemos, essa profecia sobre a vinda do seu reino. Isso é ligado com as promessas feitas ao rei Davi, que um dia um dos seus descendentes sentaria no seu trono para todo o sempre. Então essa visão da transfiguração de Cristo, essa revelação da glória de Deus demonstra esses 2 aspectos de Cristo como o Filho. Ele é o Filho de Deus, eternamente gerado do Pai. Também ele é o Filho de Deus, o Filho de Davi. Realmente ele é o Cristo, o Messias. Então, nesse texto, nós vemos algo muito, muito importante.
nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, tem um cumprimento cristológico aqui, falando da visão beatífica. Por que nós vamos poder participar dessa visão beatífica? Porque Cristo veio até nós. Cristo nos buscou. Cristo revelou para nós quem é Deus. E um dia nós vamos poder enxergar Deus completamente por causa da obra de Jesus Cristo. Também esse texto demonstra o jeito que devemos ler a Bíblia, vendo Cristo como o cumprimento de todas as promessas e expectativas, até da visão beatífica. Para terminar, 2 Coríntios 1, 19 a 20 diz o seguinte: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isso é por mim, por Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando que todas as expectativas, as promessas na palavra de Deus, não é que Cristo cumpre alguns deles e outros vai ter outra pessoa. Cristo é o cumprimento dessas expectativas, dessas promessas. Tudo tem o seu sim em Jesus Cristo. Por isso, esse relato da transfiguração é tão importante, é tão essencial. Revela para nós quem é Jesus Cristo. E revela para nós também até como que nós devemos ler e interpretar a palavra de Deus. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos por esse relato maravilhoso aqui da transfiguração de Cristo. Que naquele momento, no Monte Santo, os discípulos viram a glória de Deus na face de Cristo. Senhor, eu oro que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Eu oro que nós também podemos ter esse desejo, essa ansiedade de ver a Tua glória, de contemplar a Tua face, que o Senhor nos satisfaz com essa visão. Senhor, até que esse dia chega, nós sabemos que o Senhor nos deu a Tua palavra para ser essa luz para os nossos pés, para direcionar os nossos caminhos, e essa palavra nos leva a Jesus Cristo. Eu oro que nós podemos segurar firme a Tua palavra, Senhor, buscando conhecer cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém.